Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre a psicopedagogia, saúde e educação por conta do segundo workshop de psicopedagogia, saúde e educação. A gente conversa agora com o psicopedagogo Emanuel Itairon. Emanuel, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rádio Opinião, dessa vez, né, ao vivo aqui no nosso estúdio. Bom dia, Adalberto, bom dia aos ouvintes, né? Um prazer enorme estar aqui, obrigado por aceitar novamente, né, a nossa proposta de poder falar sobre o workshop, Sim. Um tema tão importante, tão relevante nos dias atuais, né, que contribui tanto para a formação dos professores, também como para trazer o que a gente tem de novo nas pesquisas, os desafios da educação, que são muitos, né, e que o workshop ele traz, né, essa compreensão transformadora, essa compreensão científica, para que a gente possa estar atualizado e modificar a nossa prática, né? O workshop tem esse objetivo, né? É trazer aquilo que tem de novo, de novas propostas, superar os desafios, mas na prática, né? Eu acho que é isso que o professor quer, né? Quer vivenciar, quer ouvir, quer discutir. Então, o workshop vem trazer muita novidade esse ano. O sentido prático das coisas, muito importante isso. Aqui na própria universidade, a gente discute isso também aqui na rádio, nessas questões da psicologia, né? Saúde mental também, a pedagogia de uma maneira geral, em várias entrevistas aqui, em vários programas que a gente tem aqui na rádio, né? Eu queria que você começasse falando justamente dessa questão para a formação profissional, né? Temos aí a psicopedagogia, né? Coisas da psicologia e da pedagogia juntas, em prol, claro, né, de uma sociedade, digamos, mais humanizada acima de tudo, né, mas tendo também, claro, o atendimento, né? A gente está tratando aí de um público muito variado, né? Que vai aí de crianças até adultos, idosos também, de uma maneira geral. Todo mundo se educa, né? A educação ela não para, ela vai até o final da vida, né? Enfim, e as questões psicológicas também acompanham a gente a vida inteira. Enfim, essas duas vertentes se unindo em prol da sociedade. Muito se discute sobre a formação, eu nem falo continuada, eu sempre digo que a formação é permanente. Porque sempre a gente precisa estar se atualizando, está aprendendo todo dia. Está aprendendo todo dia, está discutindo a nossa prática, revendo a nossa prática psicopedagógica. Eu também não gosto desse termo reciclar, porque eu acho que vem muito de lixo, essas coisas, e a gente está se reciclando, né? A gente está buscando novas possibilidades para a gente construir uma educação com equidade, uma educação com qualidade. E muito se discute sobre a formação, né, do professor, a formação permanente. Inclusive, esse mês foi aprovado na Comissão de Educação a obrigatoriedade dessa formação, né, para o professor, e é preciso que se discuta como deve ser construída essa formação para o professor, pensando no chão da sala de aula, pensando também na subjetividade do professor, pensando também na realidade, o contexto escolar que essas crianças estão inseridas, né? Estrutural, social. Então, é preciso se pensar. E aí o workshop vem trazer, esse ano, nós vamos falar sobre alfabetização, né? Por vários fatores, né? Por onde o Maranhão, né, se encontra hoje dentro desse ranking nacional relacionado à alfabetização, embora a gente tenha tido alguns avanços, mas o Maranhão ainda não está dentro da média, porque o MEC estabeleceu que até 2030 todos os estados do Brasil precisam estar com 80%, né, de mínimo de crianças alfabetizadas. Até o segundo ano, as crianças precisam estar alfabetizadas. E aí a gente teve as consequências trazidas pela pandemia, que crianças que iniciaram o processo da etapa da educação infantil, que é uma etapa importantíssima, tá? Porque ali é que serão construídas as habilidades preditoras para a alfabetização, o desenvolvimento social dessa criança, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento neuropsicomotor. Então, é a etapa fundamental. E aí as crianças, elas perderam essa oportunidade de se desenvolver dentro da faixa etária esperada para a sua idade, né? Dentro do que é esperado para a sua idade. E aí, hoje, o que nós temos? As consequências. Crianças até o segundo ano que ainda não estão alfabetizadas. E aí, quando a gente fala em alfabetização, não é só ler e escrever, não é só reconhecimento do grafema, não é só decoração ou decodificação de letras, é muito mais do que isso, desenvolvimento da linguagem por completo, que existe aí a rota fonológica, o desenvolvimento da área de Broca de Wernicke, do nosso, né, pensando assim de uma forma neurológica, isso precisa estar bem desenvolvido, para que a criança, depois ela consiga, por exemplo, fazer uma interpretação de mundo, fazer uma análise crítica sobre si, sobre o mundo, sobre as coisas. Então, entende o porquê que é importante a alfabetização, e a gente vem trazer isso. Por quê?
a gente tem hoje... por que a gente tem esses déficits? Porque a forma como está sendo feita, né, a politização que está sendo feita em relação à alfabetização, ela não está dando certo. Ela não está dando certo, o professor está sobrecarregado, as técnicas, os modelos do estruturalismo radical, que é utilizado hoje nas escolas, ele não está suprindo as necessidades do que de fato é a alfabetização. Está distante da realidade. Está distante da realidade. E outra, é feito de forma esporádica, né? E aí a gente não consegue ver o desenvolvimento. Por quê? Não tem base científica. Entende? Não tem base científica. Então, nós temos uma educação monocromática, pautada no único modelo. Mas as crianças atendem a esse único modelo? Será que ele está ultrapassado? Será o que a gente precisa fazer? Será que está atendendo às demandas de hoje? Quais são as demandas de hoje? Eu sempre falo que dentro da escola a gente é um laboratório, né? Um laboratório de investigação a escola. Então, a gente precisa, dentro dessa escola, estar vendo o que a minha escola está precisando. Porque não adianta vir um modelo que estão dentro dos livros didáticos, por exemplo, outro dia eu estava discutindo lá na Raposa, estava dando uma formação continuada, e no livro do menino tinha lontra. O menino da Raposa sabe o que é lontra? Sabe o que é esse animal? Né? Trabalhando a letra L, ele diz assim, escreva a palavra lontra. Né? Mas o menino sabe o que é lontra? Não, porque não faz parte do contexto dele. Vamos pensar de um animal que faz parte ali. Vamos pensar no caranguejo, que faz parte ali dentro do contexto daquele menino, que às vezes o pai dele, né, é pescador. Né? Então, eu acho que dia a dia dele. Está no dia a dia, que isso se torna muito mais significativo. Porque a aprendizagem ela ainda é mecanizada, né? E as políticas públicas desenvolvidas para a alfabetização, ela é quantitativa. Os investimentos são quantitativos. Porque, por exemplo, nós vamos ter a prova do SAEB agora. As crianças podem até passar porque os professores estão ali, né, naquela correria para poder o menino não ter falta, porque né, o menino não pode ter falta, o menino tem que dar conta daquele conteúdo em específico. Mas aí, quando você vai ver, Adalberto, o menino até passa nessa prova do SAEB, até temos o quantitativo, né? Ali, resultados positivos, mas quando você vai ver, o menino não sabe ler nem escrever. A qualidade, né, ela fica à mercê. Né? Porque é aprendizagem mecânica. E aí, o investimento é quantitativo. Quanto mais eu tenho, né? Então, quanto mais crianças ali tiver dentro do esperado, é bom para o governo, né? É bom ali para dados estatísticos apenas, mas qualitativos não é. Aí a gente tem consequências no ensino médio, a gente tem consequências nas universidades, de alunos que não sabem interpretar, que não sabem desenvolver bem a sua linguagem, que não sabem pensar, que não sabem fazer uma pesquisa, que não sabem escrever. Essa é uma crítica recorrente, justamente por conta desse investimento, que ele, em tese, hoje está mais na graduação, pós-graduação, alguma coisa nesse sentido, né? Ou no ensino médio, e não está lá na base, né? Muito se critica, muitos políticos também aparecem com essa pauta, mas não conseguem levar muito à frente. O que precisa acontecer? Né? Claro que uma movimentação política ela é muito importante. Sim, claro, porque tudo precisa de recurso, né? Precisa de recurso, e esse recurso é para fazer acontecer, né? Mas o que precisa também é de pessoas capacitadas que saibam, né, utilizar as estratégias que sejam adequadas para nós termos uma educação eficiente. É preciso um plano. É preciso um plano, né? E como elaborar esse plano? Bom, primeiro, como eu falei, né? Sempre uma pesquisa diagnóstica que a gente faz da realidade escolar. Por exemplo, nós temos o TARDIF, né? Que fala do professor pesquisador. O professor precisa ser pesquisador. Esse novo professor, para enfrentar os desafios contemporâneos da educação, ele precisa ser um professor pesquisador. Então, é preciso que se haja ali essa pesquisa, onde nós vamos fazer um diagnóstico da realidade escolar, nós vamos traçar um plano de ação, tá? Dentro desse plano de ação, nós vamos atender o quê? Nós vamos atender a classe especial, nós vamos atender a alfabetização, nós vamos atender o desenvolvimento de habilidades, que habilidades estão ali, devem ser construídas para aquela série, por exemplo, que habilidades devem ser construídas para o primeiro ano, para o segundo ano, para o terceiro ano, e ali fazer com que os conteúdos eles possam dar um direcionamento para essas habilidades. Que eu acho que é esse o grande desafio hoje da educação, é formar pessoas pensantes. Maravilha. O workshop vem trazer aí Luciana Brits, que é referência na alfabetização no Brasil e no mundo, né? E a Nádia Bossa, que é uma das psicopedagogas também mais famosas. Esse ano a gente foi mais ousado, né? Ano passado a gente trouxe ali, valorizando mais os profissionais locais, né? Como o doutor João Arnaud, que é um dos psiquiatras mais renomados que estava dentro do nosso evento. E esse ano a gente quis, né?
ampliar mais. E trazer também. Né? Porque é pouco, a gente tem pouco evento, né? Aqui no Maranhão que tem essa magnitude, que busque realmente trazer essa qualidade, que busque realmente discutir com pessoas que pesquisam, com pessoas que já têm um renome no Brasil e que tem a contribuir muito para a gente. Maravilha. Esse tema aqui é os sentidos da alfabetização no Brasil, segundo o workshop Psicopedagogia, Saúde e Educação, esse evento que vai acontecer no dia 8 de novembro, tá? Na FIEMA, no Teatro Alberto Abdala, que fica na FIEMA, Jerônimo de Albuquerque, né? Ali perto do retorno da Coama, com esses palestrantes, né? O palestrante Emanuel Itaron, que está aqui conversando com a gente, e também a Luciana Brites e a Nádia Bossa. O que fazer para participar desse evento, Emanuel? Então, a gente teve uma procura muito grande, né? Graças a Deus, a gente teve uma procura muito grande. Inclusive, a gente não pensava que iríamos ter a proporção que nós estamos tendo do evento. Tá vendo gente de outros estados, né? Tá vendo gente do Piauí, tá vendo uma caravana de Belém, né? Que são cidades bem próximas aqui do Maranhão. Muita gente do interior do estado, tá? Inclusive, a gente tem uma prefeitura que tá mandando todos os professores do município. A gente, né, surpreendeu com essa iniciativa, né, da prefeitura. E para se inscrever, você pode ir pelo site, né, que é o Even 3, então só colocar lá segundo workshop de psicopedagogia, você vai encontrar lá o link para você se inscrever, e você pode também fazer pelo nosso WhatsApp, que é o 982568136, pode ser também, pode me chamar no Instagram, que eu já passo o link, né, psicopedagogo.emanuel, Instagram, então você pode se inscrever por lá, mas atenção, já estamos nas últimas vagas, tá? A gente, inclusive, mudou o local, porque antes ia acontecer no Teatro Municipal de São Luís, mas aí a gente começou a ter uma demanda muito grande, e aí a gente teve que mudar para uma estrutura maior, que pudesse atender, então um local que tem estacionamento, a gente vai ter lá disponível, né, um ambiente adequado, bem estruturado para atender todo o nosso público, então todo mundo está convidado a participar, ainda dá tempo de se inscrever, mas estamos nas últimas vagas, então é um evento que, inclusive, vai ter roda de conversas, vai ter palestra, é um evento bem eclético, né? Vai ter de tudo para que você possa realmente participar e usufruir de tudo aquilo que a gente está oferecendo. Maravilha. Acabei de conversar aqui com o psicopedagogo Emanuel Itaron, falou sobre o segundo workshop Psicopedagogia, Saúde e Educação, que vai acontecer no dia 9, portanto... Dia 8. Dia 8 de novembro, aqui na FIEMA. Emanuel, muito obrigado pelas suas informações e um bom dia. Eu que agradeço e aguardo todo mundo lá, tá certo? Inclusive você também está convidado, tá, Dalberto, para participar com a gente. Com certeza, muito obrigado. 8 horas, 5 minutos, Mara Nogueira, a gente finaliza aqui o Jornal Rádio Universidade, tá? E a gente volta amanhã com mais informações aqui na UFMA, na Universidade Federal do Maranhão, a rádio da UFMA e da Fundação Sousandra, de que completou ontem 39 anos, Mara Nogueira, e tem festa no domingo aqui com a gente. Você está convidado também, viu, para ir lá na praça comemorar com a gente, na praça, na Feirinha São Luís, né? Na Praça João Lisboa, né? A partir das 10 da manhã. Histórico. A partir de 10 da manhã vai ter programação. Se não der para você ir, você fique ligado aqui na rádio, que vai ter, claro, a transmissão, vai ter muito flash, muita informação, muito bate-papo também, muita música, é claro, e muito sorteio. Você pode ganhar, né? Com tudo isso, você ainda ganha, tem a possibilidade de ganhar, mas é preciso entrar lá no nosso Instagram, não é isso, Mara Nogueira? Isso, você tem que acessar o nosso Instagram, @Rádio Universidade FM, e já vai lá vai estar explicando exatamente como você deve participar dessas promoções. Por falar em promoção, já, antes do Sessão das 8, tem promoção para você, fica ligado. É isso aí. Aqui é o resultado. Para participar é no Instagram. E olha, é tanta coisa que é tanta coisa que vai se confundir, de tanta coisa. Você tem que escolher bem, né? Ou então escolher logo tudo, enfim, é um trabalhão, mas está tudo bem. Bom, a gente volta amanhã com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Mara Nogueira assume agora a Sessão das 8. Muita música boa para você nesta quarta-feira. Até amanhã. Até amanhã, Dalberto, eu fico com você, já, na Sessão das 8. CYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Sousandra. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br
e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS.